Mais tempo na área. Como é que você tá? Tudo bem? O tema de hoje começa a esbarrar um pouco na ideia que eu tive quando eu criei esse canal, que é começar a falar de coisas que estão ficando muito novas para minha cabeça conseguir acompanhar. Então, esse tema me exigiu estudar um pouquinho mais e óbvio que a ideia que eu vou passar aqui é um pouco mais superficial, porque eu acho que eu preciso de um tempo ainda para entender o que vai acontecer. Mas hoje eu queria falar sobre NFTs. Bom, se você não conhece ou nunca ouviu falar em NFTs, ele nada mais é do que um Non-Fungible Tokens, ou seja, token não fungível, ou insubstituível, para ficar mais fácil, até porque eu não conhecia essa palavra. O conceito de token é mais ou menos o que a gente já entende como algo que você pode ser trocado nos moldes de uma moeda, por exemplo. Trocado por outra coisa, né? Imaginando que, por exemplo, essa camiseta custa... Enfim, é o conceito básico de dinheiro. O que me chama bastante atenção nesses NFTs, e eu queria tentar traduzir numa linguagem de alguém que teve uma certa dificuldade de entender do jeito mais mastigado possível. Eu vou começar com um exemplo e talvez a gente vá depois esmiuçando melhor a ideia. Mas imagina que eu tenho uma pizzaria, certo? Essa pizzaria é a pizzaria do Silvio. Pizzaria jovem há mais tempo, melhor. Eu lanço um NFT que nada mais é do que um arquivo digital, onde você consegue guardar numa carteira digital. Então imagina que, da mesma forma que você tem uma conta em qualquer rede social, ao invés de ter uma conta na rede social, você vai ter uma carteira. Essa carteira que você vai ter, ela pode ter uma coleção de NFTs que por algum motivo você escolheu ter. Um pouco parecido talvez até com os conceitos de badges que a gente tem em aplicativos como o da Nike de corrida, por exemplo, onde você tem os objetivos. Mas enfim, é só o formato mesmo, não é muito conceito. Voltando para o conceito, ele é exatamente isso. É como se fosse algo que eu tenho e eu posso mostrar para as outras pessoas que eu tenho para elas verem ali. E isso, de certa maneira, também garante que eu mostre a minha carteira e eu mostre o valor das coisas que eu tenho. Por ser uma peça única e insubstituível, ela basicamente vai ser criada por pessoas que criam coisas. Então, voltando para o meu exemplo da pizzaria, eu lanço 5 NFTs diferentes, numerados de 1 a 5, que dão 10% de desconto na minha pizzaria. Só que eu lanço um que vale um pouco mais, mas esse NFT dá direito a quem tem comer pizza de graça qualquer dia da semana, quantas vezes quiser. Por isso que esse conceito ele é um pouco mais ligado a quem cria coisas, né? Se vocês conhecem a banda Kings of Leon, provavelmente sim. Eles lançaram o primeiro álbum deles nesse formato e é isso, né? Aquele xaropão também, o Logan Paul, que fica causando aí, lutando boxe com todo mundo, também lançou o dele uns dias atrás, que ele segurava umas cartas de Pokémon. Ele lançou um grupo e colocou à venda por 1 Ethereum e faturou 6 milhões de dólares. Mas voltando para a mecânica de como ele funciona. Então, esse token que eu coloquei à disposição para qualquer pessoa comprar, que dá direito a comprar pizza de graça, como que ele é transacionado?
Os NFTs normalmente não, eles são transacionados dentro da rede do Ethereum, ou seja, conceito de criptomoedas. Eu ainda não fiz nada explicando sobre criptomoedas, mas provavelmente não é difícil você entender como é que funciona. Dentro do universo das criptomoedas, como você não tem uma entidade que centraliza as transações, existem os blockchains, que na verdade são as pessoas que possuem as moedas recebendo uma solicitação de transação, por exemplo, minha para outra pessoa, que as próprias pessoas dessa rede verificam se essa transação é real, e verificar se essa transação é real significa eu tenho o valor que eu estou transferindo, a pessoa recebeu o valor que eu estou transferindo para ela. Se as duas pontas se conectam através da blockchain, a gente consegue verificar essa transação por várias pessoas ao mesmo tempo, ou seja, não tem mais uma pessoa ou um banco, ou por exemplo, não tem esse lance do Banco Central verificar se o dinheiro que eu estou passando para a sua conta está na minha conta e saiu da minha conta e foi para a sua conta. Ele sempre funciona como um intermediário nesse caso, né, de transferência específica. Então, o que acontece? Como ele voltando para o NFT, como ele é insubstituível, eu meio que registro essa peça como se fosse uma obra de arte, entre aspas. E realmente pode ser, né? Por isso que é muito usado também por artistas, músicos, mas no meu caso específico eu estou tentando trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, talvez para tentar facilitar um pouco o entendimento. Mas quando eu registro isso, significa que dentro dessa maneira de você avaliar a transação, não existe como eu não ser atribuído em absolutamente todas as transações que aconteçam desse NFT que eu criei. Então, por exemplo, se eu crio esse NFT e você compra, você mora perto da minha pizzaria e você come pizza adoidado. Você enjoou de comer pizza? Você não quer mais? Você vai vender esse NFT para alguém que estiver interessado. Quando você vende esse NFT para alguém que estiver interessado, eu ganho meus royalties e você também ganha uma comissão por ter vendido ele, né? Que é o teu ownership. E assim sucessivamente, né? Então, na verdade você não ganha, na verdade eu ganho. Porque foi eu que criei, então os royalties são meus. Então, por exemplo, se eu sou um artista e eu crio o ingresso do meu show como sendo uma NFT, eu registro esses ingressos, produzo, sei lá, 30 mil NFTs, que é a capacidade total do meu show. Esse NFT automaticamente vira um colecionável dentro da carteira da pessoa que está comprando esse ingresso, e ela pode revender esse ingresso depois como um item de colecionador para qualquer outra pessoa. E se eu fui o músico que criei isso, eu vou continuar ganhando royalties em cima de absolutamente todas as transações que vierem a acontecer. Ou seja, para quem cria alguma coisa, arte, música, vídeo, NBA, por exemplo, clube de futebol, imagina, o Corinthians, eu sou corintiano, o Corinthians cria um NFT do gol do Sheik contra o Boca que, sei lá, vale uma cadeira específica dentro do estádio. Então, tendo esse NFT, você garante que você consegue ver todos os jogos do Corinthians no estádio do Corinthians num lugar bom. Todas as vezes que alguém não quiser mais isso e vender, o Corinthians vai ganhar royalties. E é um pouco parecido com o conceito que a gente já tem hoje de, por exemplo, coisas físicas que a gente passa para frente, né?
Obra de arte mesmo é um exemplo claro do que a gente pode entender de repasse, né? Mas imagina que para o artista esse repasse ele é um pouco, ele não é garantido, ele, enfim, sei lá, a família do Van Gogh provavelmente, quer dizer, posso estar falando besteira, mas eu imagino que ela não receba mais os royalties desses quadros que foram comprados por uma pessoa e que, enfim, ela decide em alguma hora vender. E qualquer pessoa que cria qualquer coisa pode fazer muita grana com isso. Então você imagina que se daqui, sei lá, 5 10 anos esse sistema pegar, muita coisa pode mudar. A indústria de entretenimento, que sempre tem essas grandes empresas que cuidam da distribuição de ingressos, por exemplo, elas podem quebrar se elas não tentarem ressignificar o negócio delas, porque eu, como músico, consigo criar algo do meu computador que tem um valor igual ao que eles produzem em massa, sem ter a taxa de intermediação e me embolsando para o resto da vida, né? Não só para o evento que eu vou fazer daquele NFT específico, mas por todas as vezes que ele for transacionado ao longo dos anos, né? Então imagina se em Woodstock 69 tivesse um NFT do show do Jimi Hendrix, eu imagino que ele ainda estaria sendo comercializado, ou se não tivesse sendo comercializado, provavelmente ele teria um valor bem alto, né? Porque enfim, é o Jimi Hendrix, né? Mas é isso. Eu acho que é um pouco difícil para mim acompanhar toda essa mudança de sistema, né? Principalmente se você for falar de NFT, você está falando basicamente do Ethereum. O Ethereum é aquela segunda criptomoeda mais valiosa depois do Bitcoin. E o lance do Ethereum que é muito interessante é que ele tem as propostas de contratos inteligentes, né? Smart contracts, que valida um pouco esse conceito da gente fazer transações menores, né? E não tão voltadas a criptomoeda especificamente, né? Mas a mais coisas. Então, pensando até em impacto que isso pode ter, você pode comparar a internet, né? Por si só. A forma de você fazer negócios e a forma de você enxergar novas oportunidades de fazer dinheiro, porque é eterno, né? E ele está dentro de uma rede que fisicamente é impossível alguém, não sei se é impossível, né? Mas é muito difícil alguém quebrar, né? Alguém roubar esses direitos de você, porque ele é protegido por esse sistema de validação, né? Então, muito provavelmente ele vai ter todos os seus registros e, enfim, interceptar isso não é fácil. E isso pode mudar muita coisa. Isso pode mudar, por exemplo, acho que ingressos para shows, para futebol, e a maneira como as pessoas que criam algo distribuem esse material, né? Imagina que se eu tenho algo como um NFT que pode me servir de acesso ao conteúdo que eu estou criando e que ele continua valendo depois que esse evento passa e assim continua valendo não só para validar que aquela pessoa tem direito a ver aquele conteúdo, mas também posteriormente quando ela for, se ela for vender, aí eu volto para aquela visão da carteira como uma rede social, né?
você tem ali a carteira do Silvio, que tem todos os NFTs que ele já pertence, que ele já pertence é foda, né? Que ele tem, vai estar lá disponível para todo mundo olhar. Então, enfim, é muito interessante. Talvez eu não tenha digerido tudo, talvez eu tenha falado alguma groselha, mas eu acho que o conceito mais macro da coisa tá aí. Tipo, eu ficaria de olho aí nesse momento, porque ele é um tema bem recente e a hora que as pessoas começarem a enxergar valor nisso, pode ser tarde para entrar. Dá uma pesquisada como cria NFT, como transaciona NFT, e se você cria algum tipo de conteúdo, ou se você gostaria de criar algum tipo de conteúdo, vale dar uma olhada. Beleza? Jovem há mais tempo saindo fora. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E dá uma curtida aí se você achou interessante esse assunto e se você gosta de ir acompanhando os vídeos daqui do canal, se inscreve lá, por favor, que dá uma baita de uma ajudada aí. Beleza? Até mais.